Bora falar de dominante secundário? Eu sou o Cacá Safiotti e você está no canal Música e Ideias. Roda a vinheta. Salve galera! Dando continuação então ao assunto que a gente já vinha falando na aula anterior, hoje nós vamos falar sobre dominantes secundários, tá certo? Na aula anterior a gente falou sobre funções harmônicas, só dando uma recapitulada rapidinho sobre o assunto. Funções harmônicas, nós temos três tipos de funções, sendo a função tônica, que é uma função de estabilidade, de resolução. Depois a gente tem a função dominante, que é uma função que remete à sensação de movimento, de instabilidade, de preparação. E aí a gente tem a função subdominante, que é a função que dá uma noção de afastamento dentro da ideia da harmonia. Então nós temos essas funções relacionadas tanto em se tratando de acordes, quanto se tratando de melodia. Tá certo? Então, quando a gente fala em harmonia funcional, em harmonia tonal, a gente está sempre se relacionando com a ideia de um centro tonal, que é a tonalidade na qual a gente está se referindo. No caso aqui, a gente vai trabalhar sempre em cima da tonalidade de Dó maior. Então, uma escala de Dó maior e é um campo harmônico formado a partir dessas notas de Dó maior. Tá legal? De olho na minha colinha aqui. Então vamos lá, você está vendo o quadro aí só para você, você relembrar essas funções aí. Nós temos como função tônica, primeiro acorde, o acorde do primeiro grau, em termos de acordes, sendo que o acorde de terceiro e sexto grau, que são acordes menores, também exerce essa função de tônica, só que de maneira secundária. Depois aí você vê no quadro a função dominante, que é exercida pelo acorde de quinto grau. É um acorde que será um acorde com sétima, um acorde maior com sétima. Sendo que o sétimo grau, um acorde menor com sétima e quinta diminuta, exerce essa função dominante também de forma bastante fraca. Podemos até quase que desconsiderar esse acorde como um acorde dominante. E a função subdominante, como seu acorde principal de função subdominante, o quarto grau, que é o quarto grau maior, e também o segundo grau, que será um acorde menor, exerce a função subdominante de uma maneira secundária, porém bastante importante, que ele vai dentro da música popular, esse acorde menor do segundo grau será o nosso segundo cadencial, tá legal? Então guarda isso aí por enquanto. Então vamos lá. Se a gente está falando em tonalidade, a gente não pode perder de vista a ideia de centro tonal. Esta nota Dó, que é a tônica desta escala de Dó maior, vai gerar, digamos que um imã em relação a tudo que acontece ao seu redor. Melodias e acordes. Então, a gente tem a nota Dó como um centro tonal e o acorde de primeiro grau como esse centro tonal. Então, é como se tudo que acontecesse na música estivesse meio que relacionado a esse centro tonal de Dó, esse primeiro acorde do primeiro grau. Ele é o poderoso chefão. A harmonia está sempre girando em torno dessa ideia desse centro, né? E se a gente vai falar hoje de dominantes secundários, se a gente está falando de secundários, existe o dominante primário, que é quem? É esse quinto grau do campo harmônico aí. Esse, no caso do Dó maior, esse Sol com sétima, que prepara, que gera a sensação de instabilidade, de movimento, para resolver no primeiro grau. Então é o 5, 1. Preparou, resolveu. Preparou, não pode fechar o piano, tem que resolver. Então, por enquanto, a gente só tem um acorde que exerce essa função, né? Todos os outros ou são acordes de função secundária ou primária de tônica ou de subdominante. Muito bem. Então vamos lá, uma passadinha rápida pelo campo harmônico. Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol com sétima, Lá menor,
Si meio diminuto. Tudo bem. O que é o dominante secundário? É quase que uma rebelião dos outros acordes do campo harmônico, exceto o sétimo grau, mas todos os demais chegaram e falaram assim: e a gente quer ter um dominante também. A gente quer ter alguém preparando a nossa chegada, assim como o Dó maior tem o Sol com sétima preparando a sua chegada, né? Quer dizer, o Dó maior, o acorde de primeiro grau, sempre tem um cara lá que fala: se prepara, vou chegar em você, que é o Sol com sétima aqui, preparou, caiu em Dó. Os outros acordes então falaram assim: não, a gente quer ter um acorde que nos prepara também. E é daí que vem a ideia do dominante secundário. Então, para a gente entender os dominantes secundários, o seu surgimento, a gente precisa observar algumas características que existem no dominante primário. Essa relação que vai do Sol com sétima para Dó, em relação às suas fundamentais, desse Sol para chegar no Dó, o Dó está uma quarta acima do Sol, né? Ou seja, esse Sol é uma nota mais grave, o Dó está uma quarta acima, né? Sol, Lá, Si, Dó. E, então, para qualquer nota, se eu quiser encontrar qual é o seu acorde, qual é a fundamental do acorde que será o seu dominante, essa nota, por exemplo, em Dó, agora ao contrário, né? Quem é o Sol em relação ao Dó? O Sol é uma nota que está uma quarta abaixo, ou seja, mais grave, né? Do, Si, Lá, Sol, uma quarta abaixo, ou uma quinta acima, ó. Do, Ré, Mi, Fá, Sol. Contei 5 notas. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então você pode encontrar essa nota fundamental do acorde que será o dominante secundário de cada grau, uma quinta acima. Vamos ficar uma quinta acima para padronizar aqui. Então vamos lá. Em Ré menor. Quem é o acorde que será o dominante secundário deste Ré menor, que é o segundo grau? Então a gente vai dentro da escala até chegar nessa nota que é a sua quinta acima. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. É o Lá. Então acontece o seguinte, tem um Ré menor. No campo harmônico, este Lá que a gente tem, ou ele é um Lá menor, ou ele é um Lá menor com sétima. Mas o acorde dominante não é aquele acorde que é um acorde maior com sétima. O que eu vou fazer? Eu vou transformar esse Lá menor em um Lá menor com sétima. Vou acrescentar essa nota aqui, que vai tornar essa terça menor numa terça maior, e esse Lá com sétima vai ser o acorde que vai preparar o segundo grau. Momentaneamente, o alvo desse Lá com sétima vai ser esse Ré menor. É como se neste momento da música a tonalidade seria a tonalidade de Ré menor, né? Mas é momentaneamente, por isso que ele é um dominante secundário. Ele preparou para ir para o Ré menor. Depois, no terceiro grau, quem é uma quinta ascendente, uma quinta acima de Ré, de Mi, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, uma quinta acima de Mi menor é o Si. O acorde que tem aqui, ó, é um Si menor com sétima e quinta diminuta. Então a gente faz duas modificações nele. A sua quinta diminuta vira uma quinta justa e sua terça menor vira uma terça maior. Então esse Si com sétima agora resolve em Mi menor. Depois, quarto grau, Fá maior, né? Quem é uma quinta acima do Fá? Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, isso aqui é um Dó maior tríade, né? Se ele fosse tétrade no primeiro grau, seria uma com a sétima maior. Então, vamos tirar essa sétima maior daqui, virar uma sétima menor, uma sétima. Dó com sétima, então é o seu sub-5, é o dominante secundário. Sub-5 não, falei besteira. O Dó com sétima é o dominante secundário do quarto grau, do Fá maior. Aí o quinto grau. Mas aí você fala, pô, Cacá, mas o quinto grau é acorde dominante? Não, acorde dominante também pode ter o seu dominante. Um acorde que prepara, esse acorde que prepara para ir para o outro. Então, muito bem. Então, aqui, eu estou no Sol, uma quinta acima de Sol. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, né? Então, seria um Ré menor com sétima, que essa terça menor vira uma terça maior, vira um Ré com sétima para prepara para resolver no Sol com sétima.
E no Lá menor, sexto grau, uma quinta acima do Lá, Lá, Si, Do, Ré, Mi. É o acorde que seria um Mi menor com sétima. Essa terça vira numa terça maior, vira um Mi com sétima, que é o acorde dominante secundário do Lá menor. Aí tem o sétimo grau, o Si meio diminuto. Por que esse acorde não aceita um dominante secundário? Primeiro, a sua quinta acima, olha o que vai acontecer. Si, Do, Ré, Mi, Fá. Dá uma quinta diminuta, dá um trítono, né? Porque esse acorde tem uma quinta diminuta. E eu preciso que o dominante secundário esteja não uma quinta diminuta, e sim uma quinta justa acima. O acorde de quinta justa acima de um Si seria um Fá sustenido com sétima. A relação desse acorde em relação a Dó, nenhuma. Ele tem 3 notas que não fazem parte de Dó maior, né? Seria Fá, Lá, Dó, Mi, ou seja, Fá sustenido, Lá sustenido, Dó sustenido e somente o Mi como uma nota diatônica do Dó maior. Então, ó, todas essas notas aqui, ó, o Fá sustenido, o Lá sustenido, o Dó sustenido, é um acorde que tem muitas notas fora da tonalidade, né? Que são notas diatônicas a Dó. Por isso que ele não encaixa. E aí ele vai se resolver num acorde, que é um acorde meio diminuto, que aí é o que acontece. Um acorde de meio diminuto nunca poderá ser um centro tonal de uma tonalidade maior ou menor. Porque um acorde meio diminuto sempre vai exercer, ou ele é o sétimo grau de um campo harmônico maior, ou ele é numa tonalidade menor, um acorde de segundo grau que exerce uma função subdominante. E essa quinta diminuta aqui, então, gera essa instabilidade, ele não é um acorde que pode ser considerado um centro tonal. Então, por todos esses motivos, o sétimo grau não possui dominante secundário. Você não vai encontrar isso em música popular nenhuma. Imagino que nunca ninguém fez isso. Pode procurar, se achar, e você põe comentário. Na música tal, tem um Fá sustenido com sétima ainda para um Si meio diminuto. Isso não vai existir. O ouvido está dizendo que está errado, né? É uma questão de acústica. Então, muito bem. Então, a gente encontrou aqui todos os dominantes secundários de cada um dos graus do campo harmônico de Dó maior. Agora a gente vamos fazer isso na prática, tá? Eu vou usar uma música de exemplo para que a gente faça a aplicação de dominantes secundários. E ela vai servir também nas próximas aulas com segundo cadencial, sub 5, tá? A música é uma música do Peninha, que se chama Sozinho. Foi gravado por Caetano Veloso, Tim Maia, Sandra de Sá, tá legal? Eu vou usar a primeira partezinha dela e ela fala assim, ó. Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Vou ficar imaginando nós dois todo dia no silêncio da noite falando de harmonia, falando de escalas relacionadas aos acordes, mixolídio, bemol 9, bemol 13, modo dórico, essas coisas aí que eu vou ficar imaginando nós dois no silêncio da noite, tá legal? Só para combinar aqui. Então vamos lá. A música está em Sol maior, tá? Vou tocar um pedacinho aqui da parte original dela. Então, está em Sol maior, estou pegando como foi gravado pela tonalidade que o Caetano Veloso gravou. Então é isso aqui, ó. Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. É isso aí. Muito bem. Campo harmônico de Sol maior. Eu tenho Sol maior, primeiro grau, acorde de função tônica, né? Aí eu tenho segundo grau, Lá menor, terceiro grau, Si menor ou Si menor com sétima, quarto grau, Dó maior ou Dó com sétima maior, quinto grau, Ré com sétima, que é o acorde dominante primário, sexto grau, Mi menor e sétimo grau, Fá sustenido menor com sétima e quinta diminuta. Muito bem. Nesse acorde a gente usa primeiro grau, Sol maior, aí a gente vai para Mi menor, tem um acorde aqui de passagem, que seria um Ré maior, que seria o quinto grau, mas como tríade com a inversão no baixo,
um Fá sustenido no baixo, então é um acorde só de movimento de baixo aqui, né? É um clichê harmônico, né, que eu faço. Às vezes no silêncio da noite. É um clichê harmônico para fazer essa condução do baixo para chegar no Mi menor aqui, que é o sexto grau. Depois eu venho pro Lá menor, que é o seu segundo grau, tá? Lá menor, que é o segundo grau. Basicamente isso, que aí ele vai fazer uma inversão aqui, jogando a sétima no baixo, e aí tem um Ré com sétima aqui, mas com o baixo, a terça no baixo aqui, mas é um acorde dominante esse aqui também. Então são só acordes do campo harmônico de Sol maior, são acordes diatônicos. Cada um deles, então, a gente vai aplicar um dominante secundário. Então na primeira parte aqui, ó, indo do Sol maior para o Mi menor, eu vou tirar esse acorde de Ré com baixo em Fá sustenido, que é um acorde de passagem. No lugar dele eu vou colocar um dominante secundário, tá? Quem é que faz, quem anota que é uma quinta ascendente do Mi, né? Então eu tenho Mi, Fá, Sol, Lá, Si, é um Si, né? Então vai ser um Si com sétima, então vai ficar às vezes no silêncio da noite, Mi menor. Aí depois desse Mi menor, vem um Lá menor. Ok. Então quem vai preparar esse Lá menor? Quem é uma quinta ascendente de Lá. Lá, Si, Do, Ré, Mi. É um Mi, vai ser um Mi com sétima. Então esse Mi menor que está aqui vai virar um Mi com sétima. Vai virar um Mi com sétima, que é o seu dominante do próximo acorde, que é o Lá menor. Eu fico imaginando, aí vem um Ré com sétima, né? Que é esse aqui, ó. Quem é o 5 do Ré? Ré, Mi, Fá, Sol. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. É o Lá. Então, esse Lá menor vira um Lá com sétima, e aí eu já caio no Ré com sétima, que é o dominante primário da tonalidade. Então vai ficar assim agora, ó. Você vai ver aí na tela. Eu vou deixar com uma cor diferente o acorde, que é o dominante secundário. Vai ficar assim, ó. Às vezes no silêncio da noite, eu fico imaginando nós dois. É isso aí. Tá legal? Acho que a aula hoje já ficou bem comprida, bem grandinha. Então nós vamos parando por aqui. Nas próximas vamos falar de segundo cadencial, de acorde dominante sub 5. Se você está no Facebook, é melhor que você vá lá no YouTube, digite música e ideias. Você vai ver o meu canal lá. Se inscreva lá no YouTube, porque aqui no Facebook é zoado, ele não vai te mostrar esse vídeo de novo, aí você vai querer assistir de novo, não vai achar aqui no Facebook. Então vai lá no YouTube, se inscreve lá, e lá no YouTube, sininho, curtir, dá aquela papagaiada toda, comentário. Já falei demais por hoje. Valeu, até a próxima.